A palavra de Deus, ela insiste com isso. O mandamento do Senhor insiste com isso. É um mandamento, é uma ordem para que nós façamos. Jesus quer nos salvar, Jesus quer nos redimir, Jesus quer sempre nos abençoar. Por isso mesmo, já dissemos antes, ele foi na frente preparar as moradas para que nós estivéssemos com ele. Mas para nós chegarmos lá, nós temos um preço a pagar. Nós temos condições que foram estabelecidas que nós temos que cumprir. Nós temos situações que com certeza o nosso egoísmo, a nossa dureza humana faz com que nós não queiramos obedecer, mas em tudo temos que estar cientes daquilo que Deus falou, para que tudo que Ele prometeu se cumpra em nossas vidas. E a primeira dela, é o que nós refletimos sempre na Santa Ceia, é sobre o amor, sobre o perdão. Ninguém ama sem perdoar. E quando nós perdoamos, nós passamos a amar. O livro de Eclesiastes fala sobre isso, sobre o tempo para tudo que Deus colocou, sobre, Deus fez e Deus instituiu, dizendo que é um tempo estabelecido para tudo. O rei Salomão, ele escreveu em Eclesiastes, no capítulo 3, e veja que é uma palavra, um texto que ele escreveu há cerca de 450 anos antes de Cristo, ou portanto, é um texto que vai ter aí por volta de 2.450 anos mais ou menos, a 2.500, e que é atual em todo o tempo, porque a Bíblia é sempre atual, a palavra de Deus é sempre atual. E toda hora que nós olhamos e vemos a palavra de Deus, nós temos que refletir se nós estamos vivendo a palavra. A palavra não é só para nós ouvirmos, a palavra não é só para nós lermos, a palavra é para nós vivermos e tê-la em nosso coração. Praticar a palavra, como Tiago diz, não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E eu quero ler o texto todo de Eclesiastes. Tempo de alegrar, tempo de chorar, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada pessoa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, Ele não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então eu entendi que nesta vida, tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre, e não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Tudo o que acontece, ou que pode acontecer, já aconteceu antes. Só abrindo um parênteses, ou seja, nós temos que viver em exemplos. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer neste mundo. Eu também reparei o seguinte: no lugar onde deviam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é a maldade. Então pensei assim: Deus julgará tanto os bons como os maus, porque tudo que se passa neste mundo, tudo que a gente faz, acontece na hora que tem de acontecer. Aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova, para que elas vejam que não são melhores do que os animais. No fim das contas, o mesmo acontece com as pessoas, o mesmo que acontece com as pessoas, acontece com os animais.
tanto as pessoas como os animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm de respirar para viver. Como se vê, tudo é ilusão. Pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar, isto é, o pó da terra. Tanto um como o outro vieram de lá e voltarão para lá. Como é que alguém pode ter a certeza de que o sopro de vida do ser humano vai para cima e que o sopro de vida do animal desce para a terra? Assim eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. Essa é a nossa recompensa. Pois como é que poderemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? É lógico que Salomão falava aqui, e foi inspirado pelo Espírito, mas ele falava aqui provérbio de sabedoria para nós refletirmos. Nisso aqui você encontra aquilo que você tem que, passagens que você tem que se segurar todos os dias nela. Por exemplo, no versículo 21 que ele diz: como que alguém pode ter a certeza de que a vida, o sopro de vida do ser humano vai para cima? Nós não sabemos. Nós somos um sopro. A vida é apenas um sopro. Salomão recebeu tudo de Deus, sendo das principais coisas que ele recebeu, sabedoria. Mas Salomão exaltou-se muito, fez muita coisa errada, teve muitas mulheres, filhos em demasia, dos quais não buscou sua sabedoria cuidar de um deles. E assim como Davi, seu pai, também se perdeu no cuidado dos filhos. Salomão é reconhecido por sua capacidade de governar, pela riqueza, por tudo ter sido atribuído de Deus, mas ficou perdido na sua própria existência. Em sua soberba e autoexaltação, descobriu já na velhice que cometeu muitos erros e pôs-se a escrever provérbios, ainda oriundos de sua sabedoria, para orientar outras pessoas. E pela misericórdia de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, nós somos instruídos por eles. Em suas observações, ele viu que tudo que fez se perderia sem poder fazer qualquer coisa para direcionar de forma diferente. E descobriu que a vida nada mais era do que um sopro. Oscar Niemeyer, que todos já ouviram falar, o arquiteto de Brasília, morreu aos 104 anos de idade. E ele disse antes de morrer: a vida é um sopro. Aos 104 anos de idade, ele diz: a vida é um sopro, eu precisava fazer tanta coisa ainda. Eu precisava arquitetar tanta coisa ainda, mas não tenho mais tempo, a vida é um sopro. Eu, lendo algumas reflexões, tem uma pessoa, uma pensadora chamada Rose Clare, escreveu o seguinte: eu acredito que o sentido da vida é isto, por isso insisto em dizer sempre: a vida é um sopro. Hoje somos e estamos, amanhã deixamos de ser. Mais um ano, ou um mês, um dia, ou um minuto talvez. A única coisa que é eterna é a misericórdia de Deus, que dura para sempre. Mas vê se arrepende antes que a corda da vida se arrebente. E às vezes nós insistimos com isso. Tem tempo, nós não sabemos o tempo. Um outro pensador chamado Carol Pita diz: a vida é um sopro. Eu demorei tempo demais para entender. Quando eu falei que eu estava diferente, é porque algo realmente tinha feito diferença para mim. Eu levei tempo demais quebrando a minha cabeça para entender a vida, as pessoas, e veem a vida como um sopro. Mostra que talvez a vida
e as pessoas não existam para serem entendidos. A vida é como é, e as pessoas também. Resta a nós escolhermos passar o resto de nossas vidas medindo coisas e pessoas ou realmente vivê-las. E aí vem o conselho: sorria. Sorria agora. Ame intensamente. Ame sempre. A vida é um sopro. E aí perdemos tempo odiando, perdemos tempo brigando, perdemos tempo guardando rancor, perdemos tempo criando mágoas ou aumentando as mágoas, perdemos tempo. Quando vamos ver, já não é mais. O padre Fábio de Mello, ele escreveu o seguinte, um texto, isso tem uns 3 anos, quando 2 pessoas que foram até muito divulgadas na mídia, morreram de uma forma súbita. A Caroline e Tales. Tales era um modelo lá de Manhumirim, mas ele estava em São Paulo. E no desfile na passarela, no auge da sua profissão como modelo, no desfile da passarela na Fashion Week, né, São Paulo, ele teve um mal súbito e morreu na passarela. Será o que ele deixou para fazer no outro dia? Caroline, e ele diz aqui: Tales e Caroline estão aí para nos ensinar uma lição dolorosa, mas necessária. Temos o terrível hábito de deixarmos tudo para depois e não percebemos que às vezes o depois não existirá. Tales se preparou para o desfile com certeza, fez inúmeras expectativas, criou aspirações para o depois, mas de forma súbita morreu na passarela e sua vida passou diante dos olhos de todos como um instante. Carol, ou a Caroline, foi passear com o marido e o cão de estimação. Foram num barco passear e ela caiu e se perdeu no mar. Carol foi passear com o marido e o cão de estimação e não voltou do passeio. Não teve tempo de se despedir de quem amava. E sua vida se foi e nem pediu passagem. O que isso nos ensina? Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Você precisa perdoar? Perdoe hoje. Precisa pedir perdão? Peça hoje. Precisa botar para fora o rancor, as mágoas ocultas? Ponha para fora hoje, vomite. Ponha tudo isso para fora. Como o pastor João Batista falava ontem, não fique carregando o morto amarrado em você, não. Eu perdoei, mas para mim já morreu. E aí amarro o morto em mim, fico lembrando dele sempre. Joga o morto fora. Se declare para quem você ama. Abrace quem você quer bem. Diga a falta que você sente dos outros. Mate a saudade. Desembrulhe o afeto. Tire a poeira da paixão. Pare de guardar sentimento e use-as. Use as taças que você está há anos guardando na sua cristaleira. Bota tudo para usar. Os copos, as taças, os pratos bons. Você está esperando para uma visita? Não use no dia a dia. Você não sabe amanhã como é que vai ser. A Guadalupe tem usado esse princípio. Colocou um monte de louça para fora e às vezes fala: para que esses pratos? Para deixar para quê? Para quebrar depois? Vamos usar. E aí você está guardando as taças, os pratos para uma ocasião muito especial. Que ocasião mais especial você tem do que você celebrar a vida que você está tendo hoje? Hoje eu estou vivo. A ocasião mais especial que eu tenho é dizer: eu vou sentar, comer e beber e usar o melhor que eu tenho, porque foi isso que Deus me proporcionou. A vida é um sopro.
Por isso, aproveite o máximo que você puder dela. Não perca tempo com bobagens, porque o tempo passa, ficamos velhos e logo depois vem o fim. Já é mais do que sabido que a doença, várias doenças psicossomáticas, elas começam a acontecer. O câncer é uma delas, por causa da melancolia, da amargura, da tristeza. Agradeça o dia, agradeça antes de começar o dia. Viva antes de acabar o dia. A vida é um sopro do universo e quando a gente se dá conta, passou. A vida é um sopro de oportunidade, pois em cada um de nós, Deus confiou a esperança e o futuro da humanidade. Nossa vida é um sopro perante a imensidão do universo. Não duramos mais do que um segundo. Não tente reviver passado. E não busque viver no futuro, viva o presente. Amanhã já é futuro e você não sabe se você vai viver amanhã. Por isso evite criar desavença, não guarde rancores e nem colecione mágoas. Seja grato pelo que tem. Lute sempre. Abrace as pessoas à sua volta. Viaje, namorem, aceite os convites de última hora, não tente controlar tudo, se presenteie com roupa bonita, não vai no cartão de crédito, é lógico, né? Para você não fazer dívida, mas se você puder comprar, se presenteie com a roupa bonita, até pode ser na feira, não tem problema. Faça loucura dentro do seu limite. A vida é um sopro. A vida é hoje, apenas hoje. Não espere amanhã, porque você não sabe se viverá. A vida é hoje. Portanto, por que guardar mágoa de alguém hoje? Por que ficar com raiva de alguém hoje? Por que criar rancor de alguém hoje? Lá, a palavra de Deus, lá em Lucas, no capítulo 12, Jesus conta a parábola do rico insensato. E aquele homem dizia: olha, já fiz muito, plantei e colhi em abundância. Vou preparar mais celeiros para colocar todo o que eu colhi. E venderei e ganharei grande fortuna de dinheiro. E assim viverei abastadamente para toda a minha vida. E aí Deus fala com ele: louco, esta noite te pedirão a sua alma. E o que tens feito? Para quem será? E para que será? Louco, nós não sabemos quando ouviremos esta voz. E tomara que essa voz não nos chame de louco. E nos chame sensato. Hoje a sua alma está pedida. Se você fez o que era bom, viva o que era bom. A vida é um sopro que nós não sabemos o momento em que estaremos, como lemos aqui, o momento que estaremos, nem o momento que deixaremos de estar. O próprio Jesus, ele sabia, mas as pessoas que o cercavam não sabiam. E a vida foi um sopro para Jesus. Imagine Jesus, homem, no auge do seu ministério, 3 anos e meio de ministério, onde as pessoas já o conheciam e o seguiam, as multidões se acotovelavam para ouvi-lo, pessoas necessitadas corriam para receber os benefícios dele. Era o auge do ministério. Hoje, aqui na nossa vidinha pequena, se tivesse alguém com o ministério daquele de Jesus, já teria aberto pelo menos 1 milhão de igrejas. Mas Jesus estava ali no auge do ministério. As pessoas achavam que seria para sempre. Tanto que nós lemos aqui, domingo, Jesus entra em Jerusalém. Ele já sabia por que ele estava entrando. Ele sabia que a vida dele aqui era um propósito. Mas as pessoas não sabiam, as pessoas achavam que a vida dele aqui seria interminável. A vida foi um sopro também para Jesus. E por que não seria para nós?
Nós temos um tempo estimado de vida aqui nessa terra, e como o sábio Salomão falou, Deus não nos deixa compreender o que Ele vai fazer. Ele nos fez com curiosidade para entender o que passou e o que há de vir, mas não nos deixa compreender o que Ele vai fazer. Ou se nós compreendêssemos o que Deus vai fazer, será que permaneceríamos o mesmo? Só que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina a aprender isso. Primeira coisa que Jesus determina: ame-se uns aos outros, perdoe um ao outro, não guarde mágoas ou rancores. E ele fala isso dizendo o seguinte: não faça isso porque amanhã você pode morrer. Ele fala isso porque tem que ser um princípio de vida para nós. Mas se nós não fizermos isso, de maneira nenhuma também alcançaremos a glória dele. E é tempo da gente pensar nisso, abraçar mais as pessoas, conviver mais com as pessoas, ter mais unidade uns com os outros. Deus nos colocou, queridos, como família, filho dele. Nós não éramos nada, nós vivíamos distantes uns dos outros. Ele nos fez família em Cristo Jesus, e essa família é para sermos unidos, como diz a palavra de Deus lá em Atos 42, 2:42, no início da igreja. Todos tinham tudo em comum, viviam juntos, comiam juntos, se alegravam juntos. E hoje nós somos tão distantes uns dos outros. Não temos unidade, não temos comunhão. Pelo contrário, preservamos e cultivamos ódio, cultivamos rancores. Seremos sábios se nós abrirmos nosso coração para procurar entender que o outro não tem entendimento para nos fazer mal. Nós seremos sempre sábios se nós nos adiantarmos em pedir o perdão por aquilo que alguém fez conosco. Nós seremos sempre sábios em reconhecer que fizemos algo para alguém e corrermos para pedir perdão para essa pessoa. Olha, eu não sabia que aquilo ia te afetar, mas perdão se aquilo te afetou, me perdoe. Porque amanhã nós não sabemos se nós vamos ter tempo para isso. E aí, quando ouvirmos o toque da trombeta, não dá mais tempo. Quando nós examinamos a palavra, Jesus fala assim: olha, naquele dia, se você estiver no telhado, não desça, porque não dá tempo. Se tiver os dois capinando, tiver os dois na lida, não dá tempo de você conversar com o outro. Olha, fulano, eu te fiz isso, me perdoa. Não dá mais tempo. Então por que não fazermos agora? Eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer tudo. Então se declare para quem você ama, abrace quem você quer bem, diga a falta que você sente dos outros, mate a saudade, desembrulhe o afeto, tire a poeira do armário, tire a poeira da paixão. Eu sou apaixonado, mas eu vou tirar essa poeira que não me declarei até hoje. Vou declarar que eu sou apaixonado por vocês. Hoje é dia da gente se arrepender. Peça perdão para sua mãe, para sua sogra, para sua nora, para o seu cunhado, para o seu... que é normalmente as pessoas que a gente mais tem logo um rancor, né? Cunhado, tia, sei o quê. A gente logo inventa alguma coisa para poder... A pessoa falou, eu fico com raiva. Hoje é dia disso. Vamos meditar. Jesus passou por um sopro de vida. 3 anos e meio. Uma vida que durou 33 anos é um tempo muito curto. Uma vida produtiva como a de Jesus, que durou 3 anos e meio, é nada. Uma vida de calorosa recepção que Jesus teve, e 1 semana depois ele estava morto, é um sopro de vida. Se Jesus passou por isso,
porque nós não passaremos. Então ame, abrace, perdoe e reflita sobre isso. A vida é um sopro. Nós não sabemos quando teremos novamente a oportunidade de estar conversando uns com os outros.